Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre 3 fundos imobiliários de logística que ainda estão baratos. Com a iminente queda da taxa de juros, muitos investidores já estão vindo para os fundos imobiliários e procurando as melhores oportunidades. Com isso, muitas dessas oportunidades já foram embora, mas ainda restam algumas, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. O primeiro fundo que eu queria mostrar é o VILG11. É um fundo que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado a R$ 108,00. A mínima nos últimos 12 meses foi de R$ 83,20 e a máxima nesses últimos 12 meses foi de R$ 111,00, ou seja, ele está perto da sua máxima nos últimos 12 meses, mas ele ainda está descontado. Tá? O seu dividend yield foi de 7,61% nesses últimos 12 meses, o que dá em reais, né, um valor de 8,22. Então, se eu tivesse uma cota nesses últimos 12 meses desse fundo, eu teria acumulado R$ 8,22. Tá? A gente pode ver também que a valorização dele nos últimos 12 meses foi de 16,28%. É um fundo que está se valorizando, assim como todos os outros fundos do segmento, né, principalmente os fundos de tijolo, estão se valorizando com essa possível queda da taxa de juros, e ele também está acompanhando essa alta. Porém, ele ainda está barato, porque como ele está sendo negociado a R$ 108,00, e o valor patrimonial por cota dele é 111,96, o seu P sobre VP está em 0,96, ou seja, abaixo de 1 significa que ele está barato. Tá, esse é um fundo que ele tem um patrimônio bem elevado, de 1.679.000.000, tá, e 158 mil cotistas. É um fundo que vem pagando aí 0,70 centavos, então ele vem pagando nesses últimos meses algo próximo disso, 70 centavos, 67, 65. Lá em fevereiro ele pagou 53 centavos, porque ele teve um probleminha com o inquilino, tá? Mas normalmente ele vem pagando essa média de 70 centavos. Quero mostrar o relatório dele aqui para vocês e atentar justamente a um ponto específico, que é a vacância desse fundo, tá? Hoje é um fundo que está com mais de 10% de vacância, tá? Então a taxa de ocupação dele é de 88,2%, o que dá mais de 10% de vacância, ou seja, 10% do fundo não está alocado. Então é receita que não está entrando para dentro desse fundo e, consequentemente, né, ele não consegue distribuir o máximo que ele poderia. Tá? Esse é um ponto para a gente se atentar aí sobre o VILG11, que é a vacância dele. A gente pode ver que ele é bem diversificado, né, no que diz respeito aos locatários, então ele tem mais de 60 locatários dentro dos seus imóveis, sendo que 15% está alocado para Tokstok, 9% da receita vem de prêmio de locação, 8% do grupo Magazine Luiza, depois vem Ambev, Privalha, Unilog, Boticário. Os seus contratos são 79% típico e 21% atípico, é basicamente 80-20, né? E aí o segmento dele também 36% e-commerce, 27% transporte e logística, bebidas e alimentos 11%, saúde 6%, cosméticos 5%. E aí outros setores menores aí representam 15% da carteira. Ele também é bem diversificado aí nos estados, né? Então a maior parte está em Minas Gerais, 36%, São Paulo 19%, Espírito Santo 18%. Mais na região sudoeste aqui do Brasil. Mas também tem 9% no Rio Grande do Sul, no Pará, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Tá? Aqui a gente tem uma visão mais ampla no mapa, né? Os contratos dele também têm vencimentos bem longos, então mais de 75% dos seus contratos vão vencer somente a partir de 2026, então no curto prazo não é uma coisa que o investidor tenha que se preocupar. E o reajuste dos seus contratos 73% está indexado ao IPCA e 27% ao IGPM. Tá, então, esse é o VILG11, é um fundo bem diversificado, com bastante ativos, bastante inquilinos, diversificado tanto por região quanto por setores de atuação dos seus inquilinos. O único detalhe que a gente tem que se atentar é ali na questão da vacância, né, que ele está com mais de 10% vago. Se ele conseguir locar
essa área dele que está vaga, ele vai conseguir distribuir resultados ainda melhores, tá? O segundo fundo imobiliário é o GALG 11, é um fundo de logística que é negociado em base 10, ou seja, a sua cota normalmente está ali em torno de R$ 10. Hoje ele está sendo negociado a 9,15 centavos, sendo que a mínima dos últimos 12 meses foi de 8,13 e a máxima de 9,83. Tá, então ele está aí na média entre a mínima e a máxima. Ele é um fundo bem conhecido por entregar grandes dividendos, tá? Inclusive, ele entregou o maior número de dividendos do setor logístico agora no primeiro semestre de 2023, com 10,71%, ou seja, 90 centavos por cota, tá? Nesses últimos 12 meses. Ele não teve uma variação muito grande da sua cota, praticamente ela não variou, né? Teve uma valorização de 0,11, mas nada muito grande. Bom, como esse fundo está sendo negociado a R$ 9,15 e o seu valor patrimonial é de 9,16, o seu P sobre VP é igual a 1, então quer dizer que ele está sendo negociado no seu preço justo. Ele é um fundo com 500 milhões de patrimônio e 58 mil cotistas. Ele vem entregando 8 centavos de rendimentos todos os meses, tá? O que, fazendo a conta pelo seu valor atual de mercado, dá aproximadamente 0,9% ao mês, tá? Quase 1% aí um fundo de logística, entregar isso é bem difícil. Vamos dar uma olhadinha no seu relatório gerencial. Ele tem 5 ativos, tá? 5 imóveis, estão todos locados, então a vacância física 0%, a vacância financeira também 0%, é um fundo que conseguiu locar todos os seus ativos. E aqui a gente vê que o vault dele é de 9,16 anos, ou seja, a sua média ponderada de vencimento dos contratos, tá? Então, são contratos com datas de expiração bem longas, tá? 100% dos seus contratos são contratos atípicos. E o reajuste dos aluguéis é sempre pelo IPCA, né? Bom, um detalhe desse fundo é que ele não é muito diversificado no que diz respeito aos seus inquilinos. Como a gente pode ver, esse fundo imobiliário ele tem basicamente 3 inquilinos diferentes apenas. Então, um deles é a Souza Cruz, tá? Que é uma empresa aí do ramo de tabaco. Depois tem a BRF, com 2 galpões, um em Salvador e outro em Pernambuco. E a Air Liquide, tá? Também com 2 galpões. Ou seja, esse é um fundo que ele conseguiu locar todas as suas estruturas, porém não é muito diversificado no que diz respeito aos inquilinos, tá? Então, se um deles resolve sair, o fundo vai perder uma receita bem alta, tá? E aqui o mês de reajuste dos aluguéis, né? A maior parte deles em setembro, depois em março, e aí janeiro e um pouquinho em abril, apenas 3%. Aqui a gente consegue ver o quadro de resumo dos contratos. Então, são todos contratos atípicos, indexador IPCA. E a data de término, né, são contratos que vão terminar com datas bem esticadas, lá para a partir de 2027. Mas se um desses inquilinos resolve sair antes, o fundo pode sentir aí, enfrentar algumas dificuldades. Ou se a empresa, alguma dessas empresas mesmo, começa a ter alguns problemas, né, de pagamentos, o fundo vai sofrer e, consequentemente, o seu cotista também pode ter alguns problemas, né? Como esse é um fundo que não tem muita diversificação, ele procura falar sobre os seus locatários, né, que são locatários internacionais, que tem um título AAA, né, que são inquilinos que possivelmente não vão trazer nenhuma dificuldade aqui no que diz respeito aos pagamentos. Mas é um detalhe que a gente precisa ficar ligado, tá? O terceiro fundo imobiliário é o BRCO11. É um fundo que vem sendo negociado a R$ 118,25 e hoje ele se encontra na sua máxima dos últimos 12 meses, né? Sendo que a sua mínima foi R$ 90,30. Ele teve uma valorização de 20% e vem entregando aí um dividend yield de 7,48% nos últimos 12 meses, o que em reais significa 8,85 centavos. Bom, o seu valor patrimonial por cota é igual a 120,05, ou seja, né, o seu P sobre VP está igual a 0,99.
Então ele está sendo negociado com desconto. Um dos poucos fundos imobiliários de logísticas nessa qualidade ainda descontados, né? Hoje ele tem 111 mil cotistas. O seu último rendimento pago foi de 87 centavos, sendo que em maio ele distribuiu 1,40, né, resultado extraordinário. Em abril ele distribuiu 0,62 centavos. E nos outros meses também, né? Março, fevereiro e janeiro, também 62 centavos. Esse é um fundo imobiliário que tem 10 ativos, estão espalhados por São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e 25% da receita desse fundo está localizado na cidade de São Paulo. Então é um fundo que concentra suas operações, a maioria delas em São Paulo, no estado, e também em São Paulo capital, né? Ele tem clientes importantes como Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Carrefour, a própria Americanas, né? O setor de atuação, né, desses inquilinos. A maioria é varejo e e-commerce, bens de consumo 41%, operador logístico e indústria também representam 15% da carteira. São inquilinos com bons ratings, né? A maioria AAA. As propriedades também são classificadas como A+, ou A. É importante também dizer que esse fundo tem uma vacância de 0% e 35% de contratos atípicos, né, que são contratos ali que são feitos de forma exclusiva para algum locatário. E normalmente eles pagam mais nesses contratos atípicos. O único detalhe é que depois eles são um pouquinho mais complicados de ser realocados, né, caso o inquilino saia. E o prazo de duração dos contratos, o prazo médio é de 5,3 anos. Então, no curto prazo aí, o cotista não tem que se preocupar com vencimento de contratos e procurar novos inquilinos. A maioria dos seus contratos está para mais de 2026 o vencimento, e hoje o fundo conta aqui com mais de 111 mil cotistas e bons ativos na sua carteira. Então a maioria é em São Paulo, né, como a gente pode ver. Também temos imóveis em Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui em Rio Grande do Sul, Paraná e na Bahia. Por fim, né, esse fundo comunicou que o novo guidance, ou seja, né, o quanto que ele vai pagar nos próximos meses, a meta é 87 centavos por cota. Então antes ele vinha distribuindo 62 centavos, anunciou em maio que seria 78%, novo patamar, mas agora novamente ele atualizou para 0,87 centavos. Então, de acordo com seus imóveis locados, né, de acordo com a receita que ele está esperando, ele espera poder distribuir 0,87 centavos para os seus cotistas. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo. Esses foram os 3 fundos imobiliários que ainda estão descontados. Me diga aqui nos comentários se você tem algum deles em carteira, se está aproveitando para comprar mais cotas, ou o que está fazendo diante desse cenário. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo e espero você. Até a próxima.